Boa tarde. É com todo o prazer que estou aqui nesta sessão. Quero agradecer à Ana Neves o convite para estar aqui hoje e dar também os parabéns pela iniciativa em Nova Days de fazer este programa com entrevistas e tão com assuntos tão ricos para todos nós. É com imenso prazer que vou partilhar algumas das minhas experiências em contexto de sala de aula com tecnologias móveis. Vou falar um pouco do projeto de investigação que realizei no ano 2008-2009 para o meu projeto de investigação no âmbito do doutoramento, em que me propus estudar como é que os alunos se podem apropriar dos seus telemóveis, que são ferramentas pessoais, utilizando-as como ferramentas de apoio à aprendizagem. No ano, então, 2008-2009, procurei utilizar as tecnologias dos meus alunos para lhes mostrar como é que eles podem potenciar os seus telemóveis que andam com eles, que não se desligam nem quando estão a dormir e, portanto, são os objetos adorados da geração mais nova. No projeto que realizei, no slide 2, pode-se ver os alunos que participaram neste estudo. Eu tinha 4 turmas de alunos do ensino secundário, eu sou professora do ensino secundário, e tinha turmas também, para além do ensino profissional, turmas do ensino geral. Uma turma era só de alunos rapazes, tinha depois outra turma só de alunos raparigas e depois 2 turmas com alunos rapazes e raparigas, turmas mistas. Portanto, foi, digamos que, uma amostra bastante heterogénea e que me permitiu tirar algumas conclusões interessantes. Estes alunos estudavam em 2 escolas diferentes. Uma escola pública, portanto, do Ministério da Educação e uma escola privada. E foi interessante trabalhar com estes alunos em 2 disciplinas. Em língua materna, uma vez que eu leciono português, e também em língua estrangeira, francês. Portanto, leciono português e francês. Quando perguntei, e podemos ver, passar ao slide 3, quando perguntei aos alunos no início do estudo se reconheciam utilidade e benefícios do seu telemóvel para apoio ao estudo, a maior parte dos alunos disse que não tinha utilidade, portanto, não via utilidade nem benefícios em usar os telemóveis como ferramenta para apoio ao estudo. Depois destes dados, criei um conjunto de atividades onde se podem ver as atividades desse estudo. O que eu quis fazer foi ver como é que os alunos podiam usar os seus telemóveis dentro e fora da sala de aula. Quis estudar as potencialidades destes aparelhos como ferramentas de produção e também como uma ferramenta de aprendizagem baseada em SMS. O SMS, digamos que está muito
generalizado. Os nossos jovens têm planos de envio de SMS gratuitos e foi esse plano que eu aproveitei para este estudo. Os alunos que participaram no estudo não tiveram qualquer gasto, do ponto de vista económico, foi custo zero, portanto as famílias não tiveram qualquer gasto com neste estudo, porque eu aproveitei os planos que os alunos tinham de envio de SMS para os colegas, para fazer algumas atividades que vou falar a seguir. Então, as atividades que realizaram durante um certo tempo, foi um ano letivo, foram atividades de escrita e leitura. Os alunos começaram por construir, no início do ano letivo, um dicionário personalizado no seu telemóvel. Diariamente, na sala de aula, eles registavam palavras novas que estavam relacionadas com os textos que estávamos a ler. Alguns alunos registavam mais palavras do que outras, porque eu queria que cada um fosse construindo a sua aprendizagem. Digamos que o dicionário era personalizado e então eles só escreviam as palavras que não conheciam. Por isso, no final do ano, tive alunos com muitas palavras, cerca de 3 centenas, outros alunos com menos palavras. Portanto, eram eles que decidiam as palavras que já conheciam ou as que não conheciam. E eram eles também que depois iam apagando as palavras que já conheciam para incluir outras, principalmente nos dispositivos que tinham menos capacidade. Para além do dicionário, também criaram, na sala de aula e fora da sala de aula, microcontos, contos reduzidos a 150 caracteres, 600 caracteres, consoante o aparelho, portanto, o modelo do aparelho e a qualidade do aparelho também. Na sala de aula, realizaram microcontos a várias mãos, através da SMS. Foram atividades que eles adoraram, gostaram muito, empenharam-se imenso em enviar então a sua participação nesses microcontos. Também tiveram uma experiência de realizar haikais, que é uma poesia japonesa. Eles traziam a sua fotografia e depois, sobre essa fotografia, criavam uma poesia em redondilha maior e redondilha menor. Usámos isto, por exemplo, na aula de português para trabalhar a poesia. Também tomavam notas, eu ditava apontamentos e alguns alunos, uns preferiam escrever no telemóvel, outros no caderno, portanto, eles é que decidiam onde é que queriam ficar com as notas. E sempre que eu ditava algum conteúdo, eles escreviam então no seu telemóvel. Também usámos algumas vezes o Twitter, porque permite escrever em 140 caracteres, portanto é muito bom os alunos fazerem pequenas frases, pequenas autobiografias, pensamentos, escrever no seu telemóvel e depois publicar no Twitter através do computador. Portanto, foi também uma atividade interessante porque para eles é mais fácil escreverem no teclado do telemóvel do que no papel, gostam mais. Criei também alguns quizzes que partilhei com os alunos e eles também fizeram alguns quizzes de cultura geral. Usando a gravação de áudio, os alunos de francês, por exemplo, ouviam a leitura dos textos pela professora e também treinavam a leitura, não é? Eu gravei os textos do manual, lidos por mim em francês, enviei os ficheiros áudio por e-mail aos alunos. Alguns dos alunos descarregavam os ficheiros na sala de aula ou então transferiam por Bluetooth ou por outro sistema ou por cabo de dados e ficavam com os textos lidos pela professora no seu telemóvel.
ou no seu leitor de MP4 ou MP3. E então, em casa, quando tinham tempo, ouviam a professora a ler e podiam também treinar a leitura fazendo a sua gravação. E eu motivava os alunos a gravarem a sua leitura em casa e depois enviar por e-mail à professora para eu corrigir. Para além disso, fizemos também um ambiente de aprendizagem por SMS. Eu aproveitei então os SMS que os alunos tinham gratuitamente e enviava diariamente microcontos e também fábulas. O objetivo era que os alunos recebessem esses textos em 600 caracteres e pudessem ter pelo menos 1 minuto de leitura diária. Os alunos, por exemplo, alguns deles, quando vinham para a escola, que vinham no autocarro, eu enviava-lhes esses contos antes deles entrarem na sala de aula, portanto, a caminho da escola, e alguns diziam-me que era muito bom receberem aqueles contos porque, como não tinham nada que fazer, vinham sentados no autocarro e podiam ler um pouquinho. E eu enviei isto também para os alunos de português e francês. Pronto, estas foram algumas das atividades deste estudo. Alguns dos resultados no slide seguinte. Vemos que a maioria dos alunos viu que o seu telemóvel podia ser uma ferramenta muito útil e benéfica para o seu estudo, porque em muitos casos ajudou, por exemplo, os alunos de francês a melhorar a sua pronúncia e a sua leitura. Vou só ler o que um dos alunos disse. Diz um aluno: é benéfico usarmos o nosso telemóvel, porque se tivermos dúvidas, podemos estar sempre contactáveis com a professora, podemos tirar as dúvidas a qualquer momento sem precisar de esperar pela próxima aula. Estar contactável com a professora dá mais confiança com a professora. Disse outro aluno: eu antes nunca pensei que o telemóvel desse para aprender qualquer tipo de matéria, mas hoje, depois destas experiências, digo que é uma ótima ferramenta de aprendizagem. Estas foram dois dos comentários dos alunos depois de terem passado por esta fase por esta experiência de utilização dos telemóveis em contexto de ensino e aprendizagem. Podemos ver o slide seguinte. Eu criei o projeto Geração Móvel e criei um site otimizado para telemóveis. Este site está disponível e qualquer pessoa pode aceder a ele e está otimizado para ser acedido em pequeno ecrã, no ecrã do telemóvel. Este site tem os conteúdos da disciplina de português e é este que eu uso também na sala de aula para os alunos evoluírem. Tenho usado várias vezes os telemóveis para trabalhos fora da sala de aula, por exemplo, uma caça ao tesouro através de QR Codes, que tem permitido aos alunos conhecer esta tecnologia e, ao mesmo tempo, ver como esta tecnologia tão simples também os pode ajudar a, por exemplo, terem conteúdos das outras disciplinas no seu telemóvel, porque basta criar os QR Codes e depois o telemóvel lê e passa essa informação para o telemóvel. E os alunos vão começando a ver que podem armazenar informação das aulas também no seu telemóvel. Fizemos também uma outra atividade num projeto de colaboração com o Brasil, com a Casa da Árvore, que foi a telinha do cinema, em que os alunos criaram histórias e que depois transformaram em criações multimédia com as suas histórias derivadas da obra que estávamos a estudar na aula de português. Estas imagens que estamos a ver são das minhas aulas, portanto, são os meus alunos.
como é que eles usam na sala de aula de uma forma natural, que é isso que eu também pretendo, é que esta tecnologia não seja intrusiva, portanto, que seja natural, que seja mais uma ferramenta para além do manual ou de outros materiais, de outros recursos. Por isso eu aproveito para trazer, para potenciar os dispositivos dos alunos, sejam os tablets, que agora já temos alunos que também, para além do telemóvel, já têm tablets de 7 polegadas, essencialmente. Há um ou outro que tem 10 polegadas, mas de 7, já são vários os alunos. E também os telemóveis dos nossos alunos agora já têm acesso à internet. Digamos que cerca de 35% dos alunos em Portugal já têm, em vez de telemóveis, têm smartphones. Isto aumenta depois o potencial do uso destas ferramentas em contexto de sala de aula. Por outro lado, é possível fazer trabalho colaborativo e é aí que eu, digamos que quando os alunos, alguns alunos não têm um telemóvel com acesso à internet, não faz mal. Eu peço aos colegas, aos alunos que têm o telemóvel ou um smartphone ou têm um tablet e que possam trabalhar colaborativamente com aqueles alunos que ainda não têm estes aparelhos. Não tem no sentido nenhuma animosidade, antes pelo contrário, os alunos que têm melhores aparelhos gostam de partilhar e de usar em sala de aula com os colegas que não têm. Portanto, digamos que no fundo estamos a democratizar o uso destes aparelhos mesmo para aqueles alunos que não têm ainda estes materiais. No fundo, o que eu tenho estado a fazer é transformar o tablet e o smartphone, de certa forma, na mochila digital, não é? Porque digitalizo os textos, envio por e-mail, os alunos descarregam mesmo na sala de aula ou em casa, os que não têm em casa descarregam na sala de aula e, portanto, ficam com os materiais também em formato digital. Uma experiência que eu fiz no ano passado, que por vezes, quando falo do assunto, as pessoas sorriem, que é deixar os alunos consultarem o dicionário quando estão a fazer teste, quando estão a fazer exame. E por que não, em vez de irem carregados com o dicionário para a sala de aula, vão no seu telemóvel, têm lá o dicionário e podem consultar o dicionário também na sala quando estão a fazer teste. São algumas das experiências que tenho feito ao longo dos anos, depois que terminei a minha investigação para o doutoramento e, portanto, continuo ainda hoje. Os alunos usaram na aula também o telemóvel para escrever a palavra do dia. Portanto, mantenho o dicionário personalizado como uma atividade e todos os anos os alunos iniciam esta utilização dos telemóveis com o dicionário.